Olá, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para a nossa quarta aula do tema sustentabilidade e segunda lei da termodinâmica. Nessa quarta aula a gente vai fazer um estudo de caso. Na verdade, já discutimos aí nas aulas anteriores a segunda lei da termodinâmica, a questão da sustentabilidade também. Hoje, especificamente, vamos tratar de um estudo de caso de uma proposta de implantação de um sistema de gestão ambiental em uma indústria de laticínios. Vamos lá. Eu sou o professor André Andrade Rabelo, do campus São Cristóvão, do Instituto Federal de Sergipe. Esse é um projeto de ensino desse tema transversal, que é a termodinâmica. Hoje a gente está encerrando com esse estudo de caso. Beleza? Gostaria de agradecer ao professor Antônio José de Jesus Santos, que está divulgando, está publicando essas aulas no canal dele, do YouTube, está aí o endereço eletrônico. Se inscrevam, participem lá. O canal de Antônio é muito bom, muito rico, muitas informações. Ele tem um outro canal que é o Física para Todos, Na verdade, Antônio para a gente do Instituto Federal de Sergipe, ele tem dado muita contribuição, Muitos chamam de Santo Antônio, porque quando precisam de algum auxílio aí na parte de informática, na parte de acesso, internet, desses meios, das mídias sociais aí também, ele é fera no assunto e sempre disposto a ajudar, De cara aqui eu deixo meu sincero agradecimento ao Antônio. Muito obrigado pelo espaço cedido, no seu precioso canal. Muito obrigado. Vamos nós. Como eu tinha dito, pessoal, esse estudo de caso é uma dissertação de mestrado, a autora Vanessa Reuter Dotto, lá da Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. Ela fez esse sistema de gestão ambiental, estudo de caso aí, em uma agroindústria de laticínios. Ela, de certa forma, foi a uma indústria de laticínios, Lógico, precisava, para o mestrado dela, digamos, fazer essa análise, de certa forma. Foi a opção dela, digamos assim, na dissertação. E o pessoal da indústria se beneficiou pelo crescimento, pela oportunidade de melhoria que ela depois apresentou para a empresa, Então foi um ganha-ganha, Ela se beneficiou porque teve ali um caso prático para o seu estudo, uma espécie de laboratório, E a empresa também se beneficiou com o estudo que ela fez. Vamos lá. Ela comenta o seguinte, algumas dificuldades, pessoal. Observe, dificuldades para pequenas e médias empresas serem responsáveis ambientalmente e competitivas comercialmente. Isso é uma alegação que muito dono de empresa faz, principalmente quando a situação do mercado não está muito favorável, o pequeno e médio empreendedor, micro também, Eles muitas vezes se veem numa situação que diz, caramba, eu já estou num aperto muito grande, quebrando a cabeça ali para a sustentabilidade do próprio negócio, a sustentabilidade econômico-financeira, digamos assim. Ainda me preocupar com questão ambiental. Então, às vezes é essa a postura do dono da empresa, certo? Só que aí vem um cenário também de pressões, Existem pressões do governo, que aí ele não está se importando muito, É multa, não cumpriu, não está de acordo com a legislação, multa, Ou então fecha, interdição, aí muito pior, para o empresário, muito pior essas situações, tranquilo? Há pressões da sociedade também e do próprio mercado por uma postura mais ambiental, certo?
Então, o dono da empresa tem que estar atento a isso, né? De repente, né? De repente, não me importo muito com essa questão de meio ambiente ali, o dono da empresa, né? Mas espera aí, existem as pressões. E se você não se adequa, né, de certa forma, a essa legislação e assim por diante, ou pelo menos também aos anseios, né, da sociedade, pode ser que você vá ficando para trás, vá perdendo uma fatia de mercado que hoje está crescente, né? Que é essa fatia um pouco mais preocupada com essa postura, né, ambiental das empresas. Então, o empresário tem que estar ligado nisso aí, importantíssimo. O objetivo do estudo, né? Proposta de implantação em uma agroindústria de laticínios, uma queijaria, de um sistema de gestão ambiental. Além desse objetivo principal, né, alguns objetivos secundários aí, avaliação ambiental da agroindústria, avaliar etapas da produção dos queijos, identificar oportunidades de melhoria ambiental, propor ações e técnicas de gestão ambiental aplicáveis ao setor pequenos laticínios. Isso aí, os objetivos colocados pela autora da dissertação, a Vanessa, né? Vamos lá. Destaco a importância. Observem, viu, pessoal? Isso foi uma notícia que eu peguei, fazendo pesquisa ali, aí peguei uma notícia. Observem, né? Esse detalhe aí, uma queijaria, não é a da análise da dissertação, não, viu, pessoal? Não é. Só cuidado aí para não confundir. Polícia Ambiental e Instituto de Meio Ambiente fecham laticínio clandestino e destroem 3 toneladas de queijo. Queijo parmesão, não é um queijo dos mais simples, não, baratos, né, lá. Aí o caminhão foi lá, coletou o material na indústria, apreendeu, levou e descartou, né? Descartou. Aí, pessoal, observem um detalhe. Onde eu peguei essa notícia, né, lá no site da internet, alguém digitar esse texto vai achar fácil, né? Tem um comentário. Ali. Olha, sou caminhoneiro e outro dia estava em Galiléia no posto, né? E eu vi comentários sobre esse laticínio. Isso é coisa de concorrente. Caramba! Veja, existe, a polícia foi lá e fechou o laticínio, né? Pegou o queijo e destruiu. E o dono fica, sem dúvidas nenhuma, a ver navios aí. Muito dificilmente ele vai conseguir, digamos assim, se livrar desse prejuízo. Não sei, não estou julgando aqui, mas uma coisa a gente tem que estar atento. Às vezes o maior inimigo mora ao lado, né? Mora ao lado. Então, outras queijarias da região veem que você está crescendo. Tudo bem, está dizendo aí que o laticínio é clandestino. O outro que é caminhoneiro ali da região, lógico, é um comentário, né? Coisa de concorrente. Pode não ser, não estou aqui questionando se é verdade ou não. Mas que isso acontece, acontece. Ou seja, às vezes um concorrente, né, de uma empresa percebe que outra empresa, né, não está adequada, por exemplo, ambiental, com relação a questões ambientais, faz uma denúncia anônima, a inspeção vai lá e o sujeito se dana, né? Bom, só para chamar a atenção da importância disso, né? Que às vezes a gente, e muitos empresários, né, às vezes não estão atentos a essas questões, e quando vem o prejuízo é muito maior, por conta de uma bobagem. Quem tem certeza, lógico, sem entrar muito no mérito aí da questão, né? Mas quem tem certeza que esse queijo aí estava inadequado para o consumo, não estava nos padrões e por aí vai. Mas às vezes por descumprimento de uma ou outra característica da legislação no processo, né, digamos assim, você pode ter
de perder uma carga, uma mercadoria e assim por diante. Beleza? Falo isso também em nome de todos, né? Estão aí os alunos, né, de repente, né, terminando o curso técnico já, né, de agroindústria, e de repente querem abrir o próprio negócio, né? Atentem para esses detalhes, né? Da legislação ambiental, que é muito importante, a gente vai tratar disso ao longo dessa aula. Vamos lá. O que é que a Vanessa fez, pessoal, nesse estudo? Primeiro, né, uma descrição completa do processo. É um passo, ela relata isso, né? É um passo extremamente importante para a gestão ambiental de uma empresa. Pessoal, tem que ser no papel. Eu coloquei aí, não foi, isso aí não foi ela que colocou lá, não. Mas é um detalhe super importante, né? Você vai fazer uma descrição do processo, coloque no papel. Papel no computador, né? Hoje em dia no computador você aí não precisa gastar uma cartolina, coisa do tipo, né? Bota no papel ou no computador. Vai ali construindo um esquemazinho do processo, como ela fez aí, certo? Não é o objetivo passar aqui, vocês entendem muito mais do processo. Tiveram aí as disciplinas, né, de produtos lácteos, não sei exatamente como é leite e seus derivados, não sei qual é o nome da disciplina, mas de certeza que vocês têm essa disciplina no curso de vocês de agroindústria, certo? Então vocês conhecem isso muito mais que eu. Só que aí ela faz a descrição para a própria indústria, né, do processo deles, certo? Essa descrição, pessoal, imagine um aluno, eu vou querer entrar no mercado vou fazer doce de leite. Produzo leite ou não, ou consigo lá na minha região, porque é fácil, vou começar a produzir queijo de leite. Faça a descrição, pessoal, do processo. Extremamente importante, certo? E se você trabalha numa empresa, né, que não tem, digamos, é uma empresa que está crescendo de repente ainda, e você puder ajudar, né, de alguma maneira, ótimo, né? Aí chega um supervisor, um coordenador, alguém lá da empresa, um diretor, diz, caramba, estou batendo a cabeça em uma coisa ou outra, ou você percebe, e se tiver como, né, digamos assim, tiver esse acesso, essa abertura para tocar no assunto, começa a estudar sobre o tema e apresenta sua sugestão, sua opinião, mas é muito importante, pessoal, não ser algo simplesmente assim, uma opinião como se fosse sua. Muitas vezes você será mais ouvido quando você embasa a sua opinião. Ou seja, não é apenas sua opinião, é o que a literatura está dizendo, a literatura do setor. Isso é muito mais relevante. É muito mais relevante. O segundo, fulano de tal, isso é importante, pessoal. Vamos lá. Um detalhe que a Vanessa cita, né? A água é o maior recurso do setor, recurso natural do setor, acima do leite. Não estou dizendo que é o principal, viu, pessoal? É o maior. Consome-se cerca de 1 a 6 litros de água por quilograma de leite recebido. Então, o pessoal está ali na indústria de queijo, preocupado em receber o quê? O leite, é a matéria-prima. Mas sem água, pessoal, o processo também não acontece, não. Lógico que a água vem ali na torneira, né? Você não espera alguém trazer a água até você. É só abrir a torneira e tá ali, né? Com fartura, às vezes. E aí tem que ter cuidado justamente com isso, né? Tá disponível, mas é um recurso e é caro, né? A água hoje em dia tem se tornado um insumo importante, né? Digamos assim, na sua planilha de custos, certo? Da indústria ali. Então, o consumo de água está associado à garantia das condições sanitárias e de higiene, lavagem da massa láctea, resfriamento, geração de vapor. Aí, instalações mal projetadas podem elevar muito o consumo de água. Isso ela cita lá no trabalho dela, tranquilo? Pesquisei um pouquinho também, pessoal, encontrei um outro documento, né? Esse Guia Técnico Ambiental de Produtos Lácteos, série P mais L, que significa produção mais limpa.
P mais L, produção mais limpa. Botei o endereço eletrônico aqui também, pessoal. Então, quem tiver algum interesse em dar uma pesquisada, tem lá, dá um clique aqui e encontra esse material. Tranquilo? Não é objetivo ler isso aqui, mas é só para destacar. Existe farta literatura, pessoal, na internet. Farta e acessível, né? E acessível. Esse trabalho da Vanessa é uma dissertação de 2012. Olha, isso aqui já é mais recente. Então, você observa que com o tempo, lógico, e às vezes você tem materiais específicos para a região, né? Muitas das informações que a gente busca são relativas ao nosso. Questões ambientais, legislação ambiental, por exemplo, é do seu município, é do seu estado, né? Lógico, do Brasil, por aí vai. Mas às vezes tem coisas específicas da região, normas específicas da sua região, tranquilo? Então é importante pesquisar, né? Para fazer a coisa bem feita. Quanto mais detalhes, mais fácil a identificação de falhas e ou possibilidades de melhorias. Então, a Vanessa faz essa descrição completa, né? Operação, cada uma das operações, limpeza e higienização. Aí tem lá a descrição dessa operação. Que descrevendo, pessoal, colocando no papel, tanto fica fácil de você, depois, observar. Mesmo você não estando no ambiente, né? Você leva aquilo para casa ou tá na sua indústria, está no seu escritório lá, de repente analisando, você é o empresário, né? Tenho minha empresa aqui de laticínio, começa a analisar. No papel é mais fácil. Essa história de que eu tenho tudo dentro da minha cabeça, pessoal, às vezes dá certo com uns e não dá certo com outros, né? Às vezes essa pessoa onde deu certo, né? Tudo meio que na intuição, probabilidade muito pequena. Às vezes a pessoa, digamos, foi favorecida por alguém que trabalhava com ela também, tinha uma visão também boa e ajudava, e assim por diante. Mas quando a coisa está no papel, é muito mais fácil. Porque é fácil você, principalmente no computador, né? Se você está alimentando ali uma tabelinha, porque uma tabela no computador é só, esqueci de uma coisa, é só você chegar ali e acrescentar. Muito fácil. Então, uma vez feita, né, você pode ir melhorando aquilo ali, uma planilha, né, por exemplo, ou então um documento mesmo ali no Word e assim por diante. Então, muito bacana, muito importante fazer isso, certo? Um detalhe, se a água que entra, né, entra mais água do que leite na indústria, né, de laticínio. Se a água que entra não vai no produto final, ela sai por onde? Pelo sistema de esgotamento, por exemplo, efluentes. Tá? Normalmente os efluentes apresentam os seguintes parâmetros, tem aí, vou destacar aqui apenas esse aspecto, alto teor de orgânicos, pessoal. Ou seja, é um material que tem carga orgânica alta. Dependendo como vai ser descartado, isso é uma fonte grande de poluição. Tranquilo? O efluente é rico em gordura, carboidratos e proteínas que passam a ser contaminantes se lançados diretamente em corpos receptores. Digamos, um córrego que passa por perto, uma lagoa, de repente, mas só os animais bebem água daquele tanque ali, daquela lagoa. Vai acabar poluindo muito aquela região, principalmente se for um tanque pequeno, água parada, não pode, né, de jeito nenhum. Então, essa contaminação pode ser verificada por alguns dos principais parâmetros de controle de poluição líquida, tais como sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis, óleos e graxas, nitrogênio, fósforo, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. Dois fatores muito importantes aqui, né? Porque como essa matéria orgânica vai para a água, por exemplo, de um córrego, ela demanda oxigênio, tanto quimicamente falando, como demanda bioquímica de oxigênio.
Então, são bactérias, por exemplo, que vão degradar aquela matéria orgânica. Tendo matéria orgânica, essas bactérias se reproduzem mais, né? Cresce a colônia de bactérias. Se elas estão na água, elas vão demandar mais oxigênio da água. Opa, a água vai ficar pobre em oxigênio, o que é que você pode causar? Mortandade de seres vivos que dependem do oxigênio daquele corpo de água ali. Então é importante estar atento a isso. Ah, mas é só leite que está indo no esgoto. Restinho de leite e tudo, né? Os peixes vão gostar. Não é assim, né, pessoal? Não é assim que a coisa funciona. Tranquilo? Então tá aí, ó. Os efluentes líquidos da indústria de laticínios possuem alta carga orgânica. Uns dados que eu trouxe da pesquisa que a Vanessa fez aí, 1,300 empresas de laticínios e cooperativas leiteiras de Minas Gerais. 1.300. Apenas 69 estabelecimentos possuem sistema de tratamento de efluentes líquidos para tratar os resíduos de produção. Veja como a gente poderia dizer até um desastre, né? Tinha algumas que ela cita lá, 21, se não me engano, estavam em fase de implantação. Não sei como isso é possível, viu, pessoal? Como é que pode não ter o sistema de tratamento, né? De efluentes líquidos? Eu sinceramente, fiquei impressionado com essa informação, certo? Jogam onde? Bom, pode ter cidades onde essas empresas estão instaladas, né? Dessas 1.300, que tem um sistema de captação de esgoto. Se a cidade tem um sistema de captação e tratamento de esgoto e permite que a indústria lance seus efluentes nesse sistema, tem esse outro detalhe, tudo bem, o esgoto estaria sendo tratado. Mas se lançam no esgoto, no sistema de esgoto, sem permissão, digamos assim, da empresa, né, de saneamento básico, estaria errado. E se lança um corpo d'água, aí é que nem se fala, né? Então, extremamente preocupante, isso pode levar à mortandade aqui de peixes, né? Moradores dizem que laticínio está causando poluição de córrego em Extrema, em Minas Gerais. Ela mostra aí, né? Aqui é uma notícia, né? Não é da dissertação, não. Então, mostra a empresa lançando os efluentes líquidos. É só leite, né? Vai poluir, pessoal, vai poluir, né? E aí, esse córrego ia para uma lagoa. Nessa lagoa, mais adiante, você tinha a mortandade de peixes por conta daquela demanda química e bioquímica de oxigênio, certo? Fatorzinhos importantes ali. Outro aspecto que ela analisou, consumo de energia na indústria, né? Tal como no caso do consumo de água, consumo de energia depende do tipo de produto preparado e de outros fatores relacionados à idade da instalação. Equipamentos velhos, por exemplo, vão consumir mais energia, né? Então tem aí o consumo de energia, que é um insumo também importante. Ela cita aqui onde é que você precisa de mais energia: energia térmica, geração de vapor e água quente. Para limpeza também, né? Você precisa de água, às vezes água aquecida. Aí cita aqui os equipamentos, energia elétrica também, na refrigeração, na iluminação, ventilação, operação de equipamentos, certo? Essa energia elétrica, ela coloca aqui o custo. O custo varia entre 5 centavos de quilowatt, ou melhor, de 0,05, né? 5 centésimos de quilowatt-hora por litro de leite processado a 21 centésimos de quilowatt-hora por litro de leite processado. A empresa, tem um dado aqui no slide seguinte, recebe 2.500 litros de leite por dia. 2.500 litros de leite por dia. Vou fazer uma conta rápida aqui, pessoal. Vou pegar aqui a calculadora. Olha, vamos imaginar que o cara tivesse com esse no maior consumo, né?
no maior consumo aqui, 0,21 kWh por litro de leite processado. Então, 0,21 vezes... Isso são dados gerais, ó, 2007, né? 0,21 vezes 2.500 litros, né, de leite por dia. 525 kWh por dia. Em um mês, vezes 30. 15.750 kWh daria, se ele tivesse consumindo no máximo aqui, né? Por litro de leite, né? 15.700 kWh. Geralmente o custo do quilowatt-hora 50 centavos, não é um valor 0,050, é um valor... Estou chutando aqui, viu, pessoal? Depende de local para local. Mas se fosse 50 centavos o quilowatt-hora, olha aí a conta de energia desse laticínio. Será que aguenta quase 8 mil reais de energia elétrica por mês? Caramba! Mas a empresa lá, a autora cita, eles têm um consumo em torno de, salvo engano, era 1.900 kWh. Ela cita lá na dissertação. 1.900 daria uns 800, aliás, quase R$ 1.000, né? Quase R$ 1.000 se fosse 50 centavos, né, o quilowatt-hora. Certo? Que não é uma conta também pequenininha, não, né? R$ 1.000. Então, eles não têm esse consumo mais alto, né? Eles estão aqui na faixa, né? Mas estão abaixo do valor maior. Beleza? Vamos lá. Uma coisa que eu observei, né? Olha, ela recebe 2.500 litros de leite por dia, produz 250 quilos de queijo mussarela por dia. Aí, essa é a fachada da empresa. Quando eu vi que ela consome, por exemplo, lenha para aquecimento de água, né, me lembrou esse tipo de aquecedor, pessoal. Isso aí não está na dissertação, não, mas alguns aquecedores, dependendo da temperatura que você precise da água, né, para limpeza, por exemplo, esses aquecedores podem ser uma solução. Esses aquecedores a pessoa constrói. Rabelo, eu vou montar uma indústria de queijo, por exemplo, né? Por que não usar um aquecedor desse tipo? Essa indústria tem uma caldeira, né, para fazer isso. Mas dependendo, volto a dizer, da temperatura que você precise da água para limpeza, pode ser que você não necessite da caldeira. Pode ser que isso aí dê conta, né? Um tipo de aquecimento dele. Coloquei aí apenas para lembrar, né, pessoal? Tem às vezes soluções que são ecologicamente mais corretas. Ela, por exemplo, a Vanessa cita que a caldeira dessa indústria é alimentada por lenha. Lenha é um insumo natural, né? É um insumo aí. Mas eu tenho na própria fazenda. Sim, e se sua produção for aumentando e daqui a pouco você não tiver suficiente, vai ter que comprar, né? Vai ter que comprar. O facho de lenha, quanto é? É custo, é custo. E se você está consumindo da sua própria propriedade, né? É custo também, né? Lógico. Então, veja, outros resíduos que a indústria gera, a indústria de laticínio, ela colocou aqui, essa imagem também fui eu que coloquei aqui na apresentação. Ó. É importante, né, pessoal? Tem a indústria, tem rejeito, tem resíduos, né? Tem resíduos sólidos. Opa, vamos fazer a coleta seletiva. De repente, tem algum material ali que você pode entregar para empresas de reciclagem. E isso já pode ser revertido para você, digamos assim, com recurso financeiro mesmo, a venda de material para reciclagem, ou simplesmente uma parceria, né? De repente, se você está fornecendo material gratuitamente, mas está dando um destino correto, por exemplo, e está beneficiando quem trabalha lá, de repente, naquela cooperativa de reciclagem, por exemplo. Tranquilo? Então, são aspectos que devem ser analisados. Não, prefiro jogar fora no lixo. Isso não é bacana, né? Então, se você se preocupa também com a comunidade ao redor,
Isso é um ponto muito positivo, né? Pois bem, gestão ambiental em empresa pode parecer uma ação secundária. Muitas vezes é encarada dessa forma mesmo, né, pelos empresários, né? Até rebaixada a outros níveis, né? Não é nem secundária, é terciária, quaternária e por aí vai, né? O empresário às vezes não quer nem saber disso aí não, desse negócio de meio ambiente, né? Um erro, uma falha, né? Mas o estudo mostra que ao emparelhar a gestão ambiental, a gestão econômico-financeira da empresa, esta só tem a lucrar. Olha lá, aqui é da própria dissertação da Vanessa, né? Fabricar produtos ou prestar serviços que não degradem o meio ambiente, promover a inclusão social e participar do desenvolvimento da comunidade de que fazem parte, entre outras iniciativas, são diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na conquista de novos consumidores ou clientes, né? Isso aqui ela cita do Instituto Ethos, né? Sebrae 2003, beleza? É realmente importante, pessoal, a empresa fazendo isso, divulgando, né? Eu coloco aí, né? Não é, eu vou fazer e não precisa ninguém saber. Não, o pessoal tem que saber que você cuida do meio ambiente, diferentemente de outras indústrias que de repente não cuidam. Mas divulgue o que você faz, né, de positivo. É importante. Aí não vale a máxima cristã de que, né, fazer o bem de certa forma e não precisar sair, né, gritando aos quatro ventos aí, né? Mas nesse caso é importante. Sua empresa é ambientalmente responsável. Opa, então divulgue as ações. É importante sim, certo? Isso agrega valor à sua empresa, um valor ético, de certa forma, né? Um valor ambiental, coloquemos assim também, moral, se for o caso, né? Você está sendo responsável com o meio ambiente. E às vezes, se isso impacta, digamos assim, no seu custo, digamos assim, operacional, as ações de preservação do meio ambiente, às vezes isso vai embutido no valor do produto. E tem gente, às vezes, disposta a pagar um pouco mais. Eu sei que esse queijo aqui é de uma empresa que é responsável ambientalmente. Esse outro não é, mas esse é apenas 20 centavos, 50 centavos mais caro o quilo. Tem gente que paga um pouquinho mais caro, né? Por aquele que é ambientalmente correto. Lógico, você tem que adequar a empresa tem que adequar, né? Isso aí. Não pode ficar muito fora do mercado, né? Aí não, aí pode ser muito prejudicial para a saúde financeira do seu negócio, né? Tem que avaliar isso direitinho. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você já tem consumidores dispostos a pagar um pouco, não é muito não, um pouco mais, sabendo que o produto tem vem de uma empresa que respeita o meio ambiente, beleza? Aí a Vanessa vai falar agora, pessoal, da questão da implantação de um sistema de gestão ambiental. Eu destaquei essa parte aqui da dissertação dela para mostrar o seguinte: ela pega ferramentas que são dessa ISO 14000. A ISO 14000, na verdade, é uma norma, né? Tem aqui a norma brasileira, da ISO 14001, de 2004. Já tem uma versão 2015, mais recente, que eu saiba, é a mais recente, a de 2015, que vem com algumas mudanças. Coloquei aqui porque, lógico, ela pegou essas ferramentas digamos assim, um programa de certificação. A empresa ser certificada pela ISO é uma coisa, mas às vezes essa certificação é cara. Mas não custa a pessoa saber, digamos, o que é que diz, né, essa norma, né, digamos assim. O que é que eu teria que fazer para ser certificado? Pesquisa. Vai lá, né, olha lá. Aí tem aqui, ó, a família ISO 14000 é a família da gestão ambiental, certo? Pesquisa tudo que tem lá e tudo. Tem a norma escrita, a NBR, né? Escrita aqui em bom português. Então, olha, pesquisa, olha lá e de repente começa a implantar. Beleza?
não com o objetivo da certificação, mas com o objetivo de obedecer aqueles princípios ali. Aí ela destaca, né, alguns princípios aí, comprometimento e política, né? Ela fala, não adianta a empresa, por exemplo, querer implantar se o próprio dono faz pouco caso disso, né? Então, comprometimento. O dono, do dono até a última escala hierárquica lá da sua organização, né, digamos assim. Todos têm que estar comprometidos, né, de certa forma. Planejamento, né, o segundo princípio, implementação, medição e avaliação, análise crítica e melhoria. Tem um tal de uma ferramenta que ela cita lá do tal do PDCA, né, que é o de planejar, fazer, agir e avaliar. Parece que é isso, né? PDCA. Parece que é isso aí. Vamos para frente. Aí alguns detalhes. Quem quiser, eu botei ali o endereço, inclusive, né, pessoal? Dá uma pesquisada lá, porque não é o nosso objetivo aqui principal, é mais analisar esse trabalho da Vanessa, né, de certa forma, de implantação de um sistema, destacando aí alguns pontos importantes, certo? Aqui são imagens da dissertação dela, né? O interior da câmara fria, né? Corte da coalhada, queijo moldado saindo da filadeira, processo de salga. Isso aqui a galera que fez as disciplinas deve estar... isso eu sei, entendo tudo disso aí. Eu entendo muito pouco. Eu entendo de comer o queijo. Vamos lá. Lagoa aqui de estabilização, né? Essa indústria de laticínio, a agroindústria, né, tem uma lagoa de estabilização, beleza? Mas ela detalha, né? Ela diz, olha, não é cercada, essa vegetação ao redor precisa ser podada frequentemente, por conta de animais peçonhentos, por aí vai, que podem se esconder ali, se abrigar ali, por aí vai, pessoas que podem cair, assim por diante. Sinalizada, cercada, né? Tem coisas que devem acontecer aí. Oportunidades de melhoria, de certa forma, que ela citou. Rapaz, essa frase é uma pérola no mau sentido, né? Uma pérola quebrada, né? Desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Veja, pensar em uma empresa, né? Não, eu vou primeiro me importar com o crescimento, vou poluir, não estou preocupado de jeito nenhum. Depois eu pago os custos, né? Quando eu estiver ganhando muito dinheiro com os bolsos cheios, pago a multa que tiver de pagar e não sei o quê. Caramba, desenvolver primeiro, depois eu me preocupo com os custos da poluição, né? E aí, pessoal, muitos podem estar pensando que foi o nosso ministro atual, mas não é não. Não foi ele. Essa frase aí foi dita pelo ministro... acabei não colocando o nome dele aqui, agora também não lembro, pessoal. Mas numa conferência, né, da ONU sobre o meio ambiente, que correu a Conferência de Estocolmo, né? A primeira, né? Foi o primeiro evento organizado pela ONU para discutir questões ambientais de maneira global. Conferência de Estocolmo, 1972, ano do meu nascimento. É incrível que essa, às vezes, é a visão, né, pessoal, de muita gente, né? Eu vou me preocupar primeiro em ganhar dinheiro. Depois, se eu estiver fazendo alguma coisa errada aí, eu pago depois. Às vezes, hoje em dia, as multas não são pequenas, as interdições, a concorrência que eu citei no início, né? Pode ser aquela história, né? O maior inimigo, às vezes, é o seu vizinho, né? É o seu vizinho que faz uma denúncia e assim por diante. E, às vezes, nenhuma coisa nem outra, né? Quer crescer, digamos, rápido demais e, às vezes, não consegue porque tem esses empecilhos aí. Então, é andar paralelamente. A gestão ambiental, né, pessoal, tem que ser paralela ao desenvolvimento. Então, a gente, hoje, aliás, nunca, né, a gente poderia ter sido tão simplista assim, certo? Os custos podem ser muito maiores do que os benefícios, certo?
oportunidades de melhoria apontadas pela autora. Aí, pronto, ela analisou a indústria de laticínios, depois ela apresentou melhorias. Eu vou aqui para a própria dissertação dela, porque essa parte aqui é bem grande, eu não vou passar todas, mas só para vocês perceberem, né? Tem lá as oportunidades de melhoria que ela cita, né? Fala de lâmpadas fluorescentes, né? Que é um passivo, depois que a lâmpada queima, elas têm metal pesado, né? Não podem ser descartadas de qualquer maneira. Aí fala dos resíduos recicláveis, do soro. O soro é bacana porque essa indústria de laticínio, ela pegava o soro do leite e entregava, ou vendia certamente, para a indústria, para produtores rurais, para usar na alimentação. Mas aí ela cita uma oportunidade de melhoria, que é usar o soro para outras finalidades mais nobres, digamos assim, agregando valor à indústria, né? O que fazer com a gordura do leite, salmoura, estação de tratamento de efluentes, uma coisa que ela fala, né, que, por exemplo, onde ficam os caminhões e tudo, de repente, lavagem de caminhão, você tem ali óleo lubrificante, por exemplo, né, que tem que ir para uma caixa, né, digamos assim, de espécie de caixa de gordura, né, para separar isso aí, porque é um outro tipo de contaminação, né? A caldeira, bom, ela vai citar 11 melhorias, eu contei aqui, né? Possibilidades de melhoria nessa agroindústria, beleza? O objetivo não é passar por todas, né? Consumo de energia, consumo de água, certo? Foi só para destacar. Ruídos, inclusive, ela fala disso aí. É para atender a exigência do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, será necessário colocar em prática o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Então, é aquela história das exigências, né, locais, muitas vezes, beleza? Que tem que estar atento a tudo isso. Então, a Vanessa vai na indústria, a título, digamos assim, de obter seu mestrado, né? E entrega, digamos assim, caramba, para a empresa um plano de gestão ambiental. Então, veja, conclusões da autora, pessoal, vamos lá. A aplicação da metodologia de planejamento de um sistema SGA, com base na NBR e ISO 14001, mostrou-se de forma geral tecnicamente viável à empresa, identificando de forma organizada e estruturada oportunidades de melhoria nas etapas do processo de produção. Uma proposta de uma política ambiental para a indústria com objetivos e metas ambientais foi elaborada, havendo a necessidade de formação de colaboradores envolvidos para o entendimento e aplicação da mesma, embora metas operacionais básicas possam ser atingidas a partir de uma capacitação inicial. A gente não vai querer, dono da empresa, né? A gente não vai querer implantar essa política ambiental ainda, né? Mas, às vezes, pessoal, simples palestras, né? Capacitação inicial ali, uma única palestra, um setor que é, digamos assim, visto como um gargalo ali. Bom, vamos chamar quem trabalha no setor, vamos dar uma capacitação bacana. Não precisa, às vezes, fazer tudo de uma vez, né? Vai por partes, né? É interessante, isso que ela cita aí, né? E, lógico, o trabalho da dissertação dela não é válido apenas para essa queijaria, né, essa indústria de laticínio. Os princípios aplicados no atual trabalho podem ser replicados a qualquer indústria do mesmo segmento. Então, trouxe aí, sei que aqui em Sergipe a gente tem uma bacia leiteira, sei que alguns alunos gostam de trabalhar com isso, né? Possivelmente vão ser contratados, outros de repente querem abrir o próprio negócio, né? Quer empreender, quer ser dono mesmo, então é por aí. Acho que o trabalho vale a pena porque você obtém ali de forma gratuita essas dissertações, né? Às vezes são estudos muito bem feitos. Então você, estou pensando em abrir, olha lá, uma pizzaria. Aqui na minha região não tem, não sei o quê. Observe, pessoal, vá atrás da literatura. Não saia fazendo de qualquer jeito. Importante, né? Do ponto de vista da termodinâmica que a gente cita, né?
foi o tema desse projeto de ensino, é a degradação, né, da energia, degradação de produtos e, digamos assim, num sistema, né? Então, se você considera um sistema fechado, né, a química, digamos assim, dos produtos, ela também sofre degradação, certo? E aí a gente não pode, digamos assim, fazer as coisas com pouca inteligência, não. Pouca inteligência pode ser sinônimo de prejuízo. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, às vezes um prejuízo que não vem agora, vem mais na frente um prejuízo muito grande. Tranquilo? Como foi aquele da queijaria que eu citei lá no início. Tranquilo? Muito importante aí. Chegando ao fim do nosso projeto de ensino, né, da sustentabilidade e segunda lei da termodinâmica, com essa parte de análise ambiental, né, de um sistema de gestão ambiental. Então, olha lá, o principal objetivo desse projeto de ensino foi mostrar a relação entre a segunda lei da termodinâmica, que trata da degradação, e a sustentabilidade. O ser humano altera o meio ambiente, não tem jeito, né? Apenas aqui e ali há exemplos de alterações que beneficiam o meio ambiente. Ah, tem um local que eu estou vendo que o pessoal está reflorestando uma área. Bacana. Poucos exemplos, pessoal. Poucos. A maioria dos exemplos são de degradação. Nem todas as tentativas também de recuperação dão certo. Começaram. Um projeto de recuperação. Às vezes começa, filmam, né, vão lá, chama a imprensa e tudo, faz aquela propaganda, aquele marketing ali, e às vezes o projeto não dá certo, né? Às vezes não dá certo. Então a degradação é assim mais rápida que aconteceria naturalmente, prevista pela segunda lei da termodinâmica. Quando você vai lá e interfere, você muito provavelmente está acelerando a degradação que ocorreria naturalmente. Sustentabilidade pressupõe a utilização de recursos da natureza para o sustento de nossa geração, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras suprirem o seu sustento, né? Então, se a gente percebe que a gente está degradando mais rápido, né? Cada vez mais, estamos sendo sustentáveis? Não. Nossa geração atual, estou falando isso em escala global, não está sendo sustentável, né? De forma alguma. Aí tem aí uma tirinha bastante apropriada, eu achei. Olha lá, coleguinha ali da Mafalda, né? Chega ali, oi. Aí, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe que está doente? Também não. Quem está doente? O planeta. O planeta. Coloquei aqui, pessoal. Há 350 anos vivíamos com 3.000 quilocalorias por habitante, né, por dia. E éramos aí 600 milhões de habitantes. Estamos falando aí de 1670, mais ou menos, né, 350 anos atrás. Hoje a gente consome 240 mil quilocalorias por dia. Lembrando que para sobreviver a gente precisa aí de umas 2.000, né, quilocalorias, né, para sobreviver. Continuamos precisando, para sobreviver, de 2.000 quilocalorias, um valor médio aí, por dia. Só que quanto a gente está consumindo, vimos isso em apresentações anteriores, 240 mil. 120 vezes mais da nossa necessidade como espécie. Como espécie natural, né? E não a espécie social, certo? Então, para a gente sobreviver, precisaríamos de 2.000 quilocalorias. Caramba, é muito. E hoje somos quanto, pessoal? Quase 8 bilhões de habitantes. Então, com a Revolução Industrial, né, nesses 350 anos aí, um pouco menos da Revolução Industrial, né? A gente tem
um salto aí muito grande na quantidade de habitantes, um salto muito grande no consumo médio de energia, né, da população. Então, isso é a média, né? 240 mil quilocalorias por dia a gente está demandando do planeta, cada ser humano, em média, certo? Uns muito mais, outros muito menos, comentamos isso aqui. E a gente tem uma população muito maior, vivendo mais, a expectativa de vida aumentou. Então, não apenas somos mais, mas estamos vivendo mais também. O dia que, digamos, se você olhar uma comunidade primitiva, 350 anos atrás, aliás, até nas cidades mesmo, né, que hora o pessoal ia dormir nas cidades, bem cedo, 8 horas da noite já era noite mesmo, né? 8 horas da noite. Hoje em dia, em qualquer canto do mundo, nas cidades, Ave Maria, vida normal ainda, todo mundo consumindo, transporte para cima e para baixo, tudo um movimento muito grande. A gente viu agora na pandemia situações em que isso foi reduzido drasticamente, né? E conseguimos viver em alguns locais, víamos no início da pandemia, víamos alguns sistemas, né? Por exemplo, rios com água muito mais limpa, né? Lagos e por aí vai, algumas situações que a gente viu de a natureza se recuperando, digamos assim, né? Mas todo mundo, de certa forma, vontade geral de que tudo volte a ser como era antes, né? É uma frase que a gente ouve bastante. Aí precisamos usar com mais eficiência, pessoal, e com muito mais inteligência o poder do fogo, porque a gente depende dele hoje, ainda somos muito dependentes, né, do poder do fogo. Então a gente tem que fazer algo melhor com ele, pelas gerações futuras, principalmente, por nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Tranquilo? Se não fizermos, né, se não começarmos, não estamos garantindo para eles de forma nenhuma, né, o sustento de suas condições, né, o sustento lá no futuro, certo? Então não estamos dando condições a eles, não. Beleza? É isso aí. Olha lá, eu coloquei aqui uma frase para a gente finalizar. Para ele, a gente vai ver já quem é ele, viu? Estão equivocadas as atuais métricas do desenvolvimento, baseadas no crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, a partir de uma cultura de excessos que implica em perdas sociais e econômicas. Quem disse isso, tem lá a reportagem completa, a entrevista completa, né? Foi o Fritjof Capra. O Capra que muito me influenciou quando eu assisti esse filme, O Ponto de Mutação. Na verdade, aqui é o livro, mas foi feito um filme com esse título também. Se pesquisar no YouTube, encontra, viu, pessoal? Não é difícil, não. O Ponto de Mutação. É um filme muito tranquilo, viu, pessoal? Diálogo, né? Então, eu confesso que eu, quando assisti, caramba, tem muito tempo já que eu assisti, eu cochilei algumas vezes, né? Dormia e depois assistia de novo e assim por diante. Mas é muito bom, muito bom. Os discursos são muito enriquecedores, né? Pois é, essa métrica, né, que ele cita aí, né, do desenvolvimento baseada no crescimento do PIB, essa exigência de sempre crescer, caramba, isso está levando, né, ele cita aqui, né, isso implica em perdas sociais e perdas econômicas. Mas tem empresas que estão crescendo, sim, em detrimento de quantas, né? Socialmente estamos melhores do que anos atrás, né? É muito questionável, né, pessoal? E a gente pôde perceber, assim, que crescimento de todo o mundo às custas da natureza, né? É praticamente insustentável isso, né? Não é sustentável, beleza? Obrigado, pessoal. Quem nunca leu,
leia e divulgue, né, a Carta da Terra, muito bom, tem aí o endereço eletrônico também. Obrigado, pessoal, grande abraço. A gente encerra aqui o nosso projeto, segundo a lei da termodinâmica e sustentabilidade. Muito obrigado também ao professor Antônio, pelo espaço concedido aí no seu canal. Obrigado, Antônio. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Vão lá no canal de Antônio, assinem, participem, né? Assinar não, se inscrevam no canal, tranquilo? Abração, pessoal. Tchau, tchau.